Querido, você quer um exemplo de verdadeiro homem? Homem conforme Deus criou e Deus planejou e idealizou. Quer saber quem é homem de verdade? Olhe, por exemplo, para José, o marido de Maria, a mãe de Jesus. José resolveu, primeiro ele resolveu não prejudicar de qualquer forma a sua esposa. Então, primeiro ele fez a parte negativa. O que é que um verdadeiro homem, marido, faz? Ele raciocina, ele pensa. Será que nós raciocinamos? Nós pensamos? O verdadeiro homem raciocina, ele pensa, ele analisa, ele reflete, ele ora, ele medita sobre as questões, situações do seu casamento, da sua esposa. Ele pensa e ele resolve não agir, não falar, não ser alguém que prejudique a sua esposa. Ele percebe como que ele pode, que ações, que palavras, que decisões, que procedimentos que ele pode ter, que vai ferir, que vai oprimir, que vai danificar de alguma forma a sua esposa, física, emocional ou mentalmente. E ele resolve, ao perceber as formas que a sua esposa pode ser ferida, pode ser prejudicada, ele resolve evitar isso, com oração, com o estudo da Bíblia. Isso significa que realmente ele ama a sua esposa. José amava Maria. Amém? José amava Maria porque ele resolveu não prejudicar Maria. Não prejudicar. Ele amava. E quando Maria é chamada de esposa, ela ainda era noiva, mas naquela época a noiva já era considerada esposa. E ele resolveu não prejudicá-la, Mateus 1,19. Segundo lugar, José fez tudo que Deus ordenou em relação à sua esposa. Tudo que Deus ordenou. Veja o verso 24, 25. Leia comigo aí. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, olha aqui o que é ser homem, domínio próprio, né? Domínio próprio. Contudo, não teve relação sexual com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de... Tem homem que mesmo não podendo ter relação sexual com a mulher, e ela não podendo ter, ele força. É um exemplo do que é ser qualquer coisa, menos homem. Ele resolveu não prejudicar. E segundo, ele resolveu fazer tudo que era positivo. Primeiro eu vou deixar de fazer o que é errado. Segundo lugar, ser homem é você fazer tudo o que é certo, o que é melhor, o que edifica, o que abençoa, o que enriquece a sua esposa. Fazer o que você tem que fazer. Isso é ser homem. Deixar de fazer o que é errado, o que é mal, o que é ruim, o que é negativo, o que é destrutivo. Segundo, fazer o que é certo, necessário, adequado, apropriado, que edifica, que enriquece, que exalta, que glorifica a sua esposa. Fazer o que você tem que fazer, isso é ser homem. Eu espero, querido, que nessa noite Deus quebrante o seu coração. Sabe por quê? Porque os maridos ouvem a palavra de Deus sobre o que eles devem ser no casamento, mas continua a mesma coisa. Não há quebrantamento, não há arrependimento, não há mudança.
E eles dizem, continuam dizendo, Jesus é meu Senhor e Salvador, mas eu estou fazendo a minha vontade e está tudo bem. E é por isso que eu digo, você repetir, no dia do juízo vai ter muita surpresa. Porque Jesus disse, vocês falam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Inclusive no casamento vocês não fazem o que eu mando. Mas vocês ficam dizendo Senhor, Senhor. Eu pergunto, você é um verdadeiro homem? Você é homem? Beto está balançando a cabeça. Eu não sei não, viu, Beto? Tem minhas dúvidas. Vamos ver, através das perguntas que eu vou lhe fazer agora, Beto, inclusive você. Através das perguntas que eu vou fazer agora, nós vamos saber isso. Saber se você é homem de verdade. Se a maioria das respostas para essas perguntas, se a maioria forem positivas, então você é um verdadeiro homem. E você está andando em obediência a Deus, em fidelidade a Deus, e o seu casamento só vai melhorar. E quanto mais você se esforçar em praticar as orientações que você vai receber nessa noite, quanto mais você se esforçar para dar as respostas adequadas para essas perguntas, mais o seu casamento vai melhorar. E mais você provará que é um cristão bíblico. E mais você será abençoado e será abençoador. Eu quero que a gente lembre, irmãos, que cristão é fazer a vontade de Deus também. Parece que muitos de nós hoje pensam que cristão é vir na igreja. Cristão é carregar a Bíblia, cristão é cantar. Cristão é ser batizado na igreja evangélica e tomar a Santa Ceia. Não mais cristão, irmão, acima de tudo é fazer o que Jesus ensina. Aí você, mas pastor, eu não sou perfeito. Claro, irmão. Mas o nosso problema não é falta de perfeição. Nosso problema é falta de compromisso e de progresso na vontade de Deus. Você entendeu? O problema não é que você não é perfeito. O problema é que você não tem compromisso em fazer a vontade de Deus. E o segundo problema seu é que você não tem progresso, você não está progredindo. O William pregou aqui domingo passado. Ele pregou sobre isso, progresso. O apóstolo Paulo falou, eu não alcancei as coisas que eu tenho que alcançar, mas eu estou progredindo. Mas nós hoje, nós achamos que ser cristão é ficar parado aí na vida espiritual. Nós não temos compromisso e não temos progresso, mesmo assim queremos nos julgar e nos considerar cristãos de verdade. Se não estiver havendo progresso, irmão, a questão não é perfeição, é progresso. Está acontecendo? Vamos ver o que é homem com H maiúsculo. Porque só tem 90% é H minúsculo, viu? Quando não pende para o outro lado. Primeira pergunta. Juntos? Você frequentemente abraça sua esposa e diz que a ama? Tem esposa que diz assim, ele nunca disse que me ama. De novo. Vamos juntos? Você frequentemente abraça sua esposa e diz que a ama? Não vou nem falar nada.
Eu quero que você leia a pergunta de novo, marido, por favor. Você frequentemente abraça sua esposa e diz que a ama? Amém. Se a partir de hoje você não estiver abraçando sua esposa, quase todo dia pelo menos dizendo que a ama, você não é homem. Você é um saco de batata. Ou pior do que, porque batata ainda tem utilidade. E eu falei frequentemente, porque eu podia colocar ali diariamente, né, que tinha que ser diariamente. Mas eu falei, vou dar mole para eles. Não vou ser tão assim, rigoroso. Tinha que ser diariamente. Frequentemente tem que ser pelo menos dia sim, dia não, viu, queridão? Segundo, juntos. Você já fez uma lista mental ou escrita das qualidades da sua esposa? E frequentemente ela ouve você falar dessas qualidades? Você tem o hábito de elogiar a sua esposa? Talvez, Tiago, seja fácil você fazer isso hoje. Eu quero ver quando ela tiver com 90 anos. Irmão, tem marido que pensa que a esposa dele só tem defeito. Eu acho que ele pensa que ela só tem defeito. Porque ele nunca faz um elogio a ela. Nunca faz um elogio. Agora, querido, se você tem dificuldade, veja o que eu estou sugerindo ali. Você já fez uma lista das qualidades dela? Eu quero pedir para você que é marido aqui hoje, chega na sua casa, por favor, nem que você demore o resto desse ano, ou o ano que vem também, porque tem uns que são meio lentos, né, devagar. Ó, vou te dar uma tarefa, o resto desse ano, em 2016, para você fazer uma lista das qualidades da sua esposa. Não é que ela não tenha muitas qualidades, é que você é meio bloqueado. Então, até o final de 2016, vê se você faz uma lista das qualidades dela, e aquelas que você conseguir fazer já essa semana, ou até o ano que vem, você começa a falar para ela. Amém? Amém? Irmãs queridas, esposas, orem por eles. Deus iluminar, tá? Deus desbloquear. Deus dá um pouquinho mais de inteligência mesmo. Terceiro lugar, juntos, pelo menos uma vez na semana, você dedica um tempo específico à sua esposa? Junto de novo, pelo menos uma vez na semana, você dedica um tempo específico à sua esposa? Por exemplo, uma conversa sobre coisas do interesse dela, não é coisa do seu interesse, coisa do interesse dela. Por exemplo, fazer um passeio na rua. Fazer um passeio na rua. Mas, irmão, eu tenho que explicar para você, de mãos dadas, viu? Não é ela lá do outro lado da rua, você uma numa calçada, outra na outra. Pelo menos um passeio na rua, uma vez na semana, pegado na mão dela. Um passeiozinho na rua, querido, não custa nada. Porque tem homem que tem uma dificuldade tremenda, ele gasta dinheiro com tudo, menos com a esposa. Olha, eu conheço, irmãos, é uma multidão, sabe? É um Brasil, uma população brasileira de homem que gasta dinheiro com tudo que ele gosta. Tudo que é. Tem homem que gasta dinheiro com hobby, um dinheirão com hobby pessoal. Gasta dinheiro, tudo que você gosta, tudo que você tem assim uma paixão, um interesse.
Você gasta bastante dinheiro com aquilo, você não mede despesa. Tem homem que está disposto a pagar qualquer coisa por alguma coisa que ele gosta muito, qualquer valor. Mas para a esposa não tem dinheiro. Não tem dinheiro para comer um lanche na lanchonete da esquina. Não tem dinheiro para ir no cinema. Não tem dinheiro para ir no restaurante. Eu não vou mais no Haiti, viu? Porque eu não quero pagar dízimo lá também não. Eu já pago dízimo para Deus. 10% do garçom, não vou não. Quem quiser ir, pode ir. Mas você não precisa ir pagar garçom, paga só para sua esposa, marido. Né? Assistir um filme juntos, ir na lanchonete, ou no restaurante, ou na sorveteria, uma vez na semana, gastar um tempo com a sua esposa. Não é necessário gastar dinheiro para passar tempo com alguém, dar atenção e carinho para alguém. Não necessariamente tem que gastar dinheiro. Se não tiver dinheiro, não gaste. Mas carinho não pode faltar. Atenção com a esposa não pode faltar. Quarto lugar, vamos juntos? Você pergunta frequentemente o que sua esposa está sentindo e o que ela está desejando ou precisando. Você se esforça para que ela fique satisfeita? Pergunta de novo, irmão. Vamos, marido? Só os maridos? Só os homens, só os homens. Você pergunta frequentemente o que sua esposa está sentindo e o que ela está precisando? Você se esforça para que ela fique satisfeita? Talvez ela quer um colar de pérolas, não vai dar, né? Mas tem coisa que dá para você fazer. Amém. Ó, tudo que não é pecado e você tem condição de fazer, pelo amor de Deus, faça pela sua esposa. Não é pecado e dá para fazer, faça. Mesmo que custe algum sacrifício, a Bíblia diz que o marido tem que se sacrificar mesmo pela mulher. Ele tem que carregar a cruz mesmo. Entendeu? E às vezes é uma cruzinha pesada. Mas Jesus te amou e se entregou por ela. E é assim que o marido tem que fazer com a esposa. Você sabia que sua esposa tem sentimentos? Você sabia, marido, que ela tem desejos? Você sabia que ela tem expectativas? Você sabia que sua esposa tem necessidades? E ainda pergunto, você sabia que sua esposa é um ser humano? Porque às vezes parece que a gente não sabe, né? Você sabia que sua esposa quer que você se preocupe com ela? A esposa precisa sentir a preocupação do marido com ela, irmãos. Ela precisa sentir a preocupação. Que a preocupação maior dele é com ela, com nada mais. Nem com o filho. Escute, irmãos, pelo amor de Deus. A esposa tem que saber que a maior preocupação do marido não é com trabalho, não é com dinheiro, não é com profissão, não é com filhos, não é com realização pessoal e profissional. A esposa tem que saber e sentir que a maior preocupação do marido dela é com ela. Com ela. Amém? A sua esposa sabe que a sua maior preocupação é com o bem-estar dela. Bem-estar físico, emocional, espiritual, sexual. A sua esposa sabe disso? Que a sua maior preocupação é com ela? Depois, é claro, de Jesus. Porque é assim, primeiro na vida sua é Deus. Depois é a sua esposa. Depois os filhos. As minhas filhas sempre souberam disso, e elas sempre gostaram muito disso. Quinto, juntos,
De vez em quando, você dá flores. Tem uns que nem leram a pergunta, né? Ó, pastor, essa pergunta não dá nem para ler. Tá complicado demais. De novo, vamos lá, vamos ver, homem. Fala aí, ô marada. De vez em quando você dá flores e um presente à sua esposa, fora do aniversário dela e do casamento. Porque dar flores no dia do casamento é mole demais. Mas tem uns que nem no dia do casamento, não é, irmãs? Nem no dia do aniversário seu, nem no dia do aniversário do casamento, não dá é nada. E aí, você acha, né, que o problema do seu casamento está principalmente na sua esposa. Olha aqui, homem, por favor. Você acha que o problema do seu casamento está principalmente na sua esposa? No dia do aniversário dela, no dia do casamento dela, você não dá nada, não faz nada. Ou só faz nesses 2 dias. Aí coloca ela no céu. Quase tira Deus do trono e coloca a mulher. No dia do aniversário dela, só nesse dia. O restante, trata ela como se fosse um pano de chão. Ou como se fosse qualquer uma. Qualquer uma. Né? A sua esposa não é qualquer uma. Entendeu? Olha a pergunta. De vez em quando, pelo menos, você dá flores para sua esposa e dá um presente para ela? Talvez, irmão, seja uma caixa de bombom. Tem esposa que gosta de comer chocolate, né? Vai lá, fala assim, ó, embrulha um papelzinho de presente aí. Entrega para ela, ó, aqui, eu te amo. Trouxe um presentinho para você. Pelo menos de vez em quando, irmãos, de vez em quando. O marido que não faz isso, está falhando gravemente como marido. A não ser que a sua esposa já falou, eu não gosto de ganhar flores. Então, tudo bem. Aí pergunta para ela, então o que você gosta de ganhar? Talvez ela fale assim, olha, né? Aí Beto fala assim, estou fora. Isso aí não dá não, desculpa. Pede outra coisa aí. 6º lugar, vamos lá. Juntos. Quando a esposa reclama de qualquer coisa, você avalia a questão biblicamente e procura dar uma resposta bíblica? Ou você reage com indiferença? Ou diz, isso é bobagem, isso não tem nada a ver? Sabe qual é um problema nosso, irmãos? Que a gente quer ser cristão sem seguir a Bíblia. A gente quer ser cristão sem seguir a Bíblia. Você diz, eu sou cristão, mas você não pensa a Bíblia e não pratica a Bíblia. O marido é aquele que quando a esposa reclama de alguma coisa, avalia biblicamente a questão e dá uma resposta bíblica, dá uma solução bíblica. Às vezes a esposa vai ser corrigida no pensamento dela, no sentimento, no desejo dela. Ela vai ser corrigida, mas corrigida pelas Escrituras Sagradas. Não é você impor a sua vontade a ela e pronto. Porque às vezes o falso homem, né? O falso homem é aquele que impõe a sua vontade autoritariamente, e se a esposa não gostar, que se dane. Não, você avalia a questão biblicamente, dá uma resposta bíblica para a sua esposa, uma orientação bíblica, e aí você é homem. 7, juntos. Você providencia o conserto do que quebra ou se estraga na sua casa? Sabe, consertar as coisas que quebram, consertar as coisas que se estragam na sua casa, é, de uma certa forma, consertar a sua esposa. Conserta a sua mulher. Como é que você conserta? O coração dela. Conserta os sentimentos dela, as emoções dela. Conserta o amor dela por você, que talvez está bloqueado.
Faz as coisas que ela necessita que você faça, principalmente dentro de casa. A esposa se sente valorizada, amada, apreciada, quando o marido procura facilitar a vida dela. Já não é fácil, né? A jornada fora de casa e a jornada dentro de casa. E o camarada fica lá, como se não estivesse vendo nada e nada acontecendo. E a mulher sofrendo com a pia da cozinha entupida. Como está lá em casa, né? Só que eu já autorizei a mulher a comprar o aparelho para desentupir a pia. Pelo menos isso eu fiz. Porque a pia entope direto. Então vai ter que comprar uma ferramenta para desentupir a pia. E assim vai. O que mais? 8, juntos. Você lidera o culto doméstico e medita na Bíblia com sua esposa e filhos? De novo, irmãos. Você lidera o culto doméstico e medita na Bíblia com sua esposa e filhos? Querido, é impossível ser marido, é impossível ser homem de verdade, é impossível ser cristão de verdade, desligado das práticas espirituais. Um homem, um marido, desligado das práticas espirituais dentro da sua casa, não é marido, não é homem, é uma aberração. Você não pode ser alguém assim. Um homem que faz tudo, um marido que faz tudo, mas não se importa com o estudo da Bíblia, com oração, com ensinar sua esposa e filhos a viverem conforme a vontade de Deus. Essa, irmãos, é a principal falha de um marido, de um homem. A principal falha, o principal pecado de um marido e de um homem é não ensinar, não estudar a Bíblia, não ensinar a Bíblia para a sua esposa e seus filhos. Não se preocupar com as questões espirituais da família. É a principal falha de um homem. Às vezes o marido não consegue explicar a Bíblia, porque ele não tem habilidade para explicar. Mas ele precisa ser alguém que estuda a Bíblia, alguém que sabe a Bíblia. E se ele não consegue explicar, então ele precisa providenciar livros devocionais diários para o estudo e aprendizado com a sua esposa e filhos. Marido tem que liderar o culto doméstico com a sua esposa e seus filhos. E tem inúmeras instruções por aí, inúmeras instruções sobre como fazer um culto doméstico, que é edificante para a família. Mas é o marido que tem que tomar a iniciativa e fazer isso. 9. Juntos. Você tem o hábito de orar? E é um homem de oração em favor de sua esposa, filhos e questões da família? De novo, leia comigo de novo. Você tem o hábito de orar? E é um homem de oração. Tem alguns que nem lê a pergunta, né? Irmão, vou te falar com sinceridade e seriedade de Deus. Se você não decidir fazer isso, você não é cristão. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse diz que um cristão verdadeiro é uma pessoa de oração. Você não tem, não quer ter e não vai ter o hábito de orar, de ser um homem de oração em favor da sua esposa, dos seus filhos e questões da sua família, então você não é cristão. E saiba de uma coisa: sem oração da sua parte, você não irá nada bem, seu casamento não irá bem, seus filhos não irão bem, pelo contrário.
sem oração, nada